quando é que conheceu esta associação e como é que se envolveu? Eu conhecer a associação, conheci desde a preparação do meu segundo parto, ou seja, na qualidade de mulher, Ok. uma pessoa pertencente à sociedade civil, que se quis interessar pela preparação do seu parto de uma forma mais consciente do que aquilo que tinha sido o meu primeiro parto. Ou seja, é em 2019, 20, com a preparação do meu segundo parto. Depois disso, tendo tido uma experiência muito positiva e tendo utilizado as ferramentas da associação para me empoderar, para me informar, achei que fazia parte eu própria, interessada nestas matérias, associar-me à associação, passo o pleonasmo, e tornei-me primeiro associada sem ser associada efetiva e depois sugeri passar a ser associada efetiva, ou seja, fazer parte daquela equipa que trabalha, que pensa o trabalho da associação e que põe as mãos na massa e que representa as mulheres. Qual é o objetivo da associação? São vários objetivos. Um deles é defender, é divulgar, é promover os direitos das mulheres em contexto de gravidez, parto e puerpério. Nós temos já uma legislação muito rica, mas que é desconhecida da parte da sociedade civil, ou seja, que tem um elenco muito extenso e expresso sobre o que são os direitos da mulher neste contexto de gravidez e de parto, e podemos falar mais à frente sobre eles um bocadinho. Outro objetivo é criar um diálogo entre as mulheres e os profissionais de saúde que as assistem. Nunca foi propósito da associação e eu acho, em geral, todas as pessoas que gostam destas matérias do parto entrar em conflito com ninguém, muito pelo contrário, o que se quer é estabelecer pontes, é conversar, é mudar o que tem que ser mudado, elogiar o que está bem, caminhar junto. Um outro objetivo da associação é promover cuidados centrados na mulher. Como já foi aqui discutido, a mulher, quando está grávida, não é uma mera incubadora do seu filho, não é uma incubadora com pernas, que vai às consultas e ignora-se por completo aquela mulher e só se quer saber do bem-estar do bebê, como se a própria mãe fosse prejudicial àquele bebê. A mulher é muito tratada assim, muitas vezes no contexto de parto, não é? O parto é quase uma cirurgia de extração, e não falo da cesariana, falo do parto natural ou normal, como lhe queiram chamar, que em hospital raramente o é, mas é visto como uma intervenção em que o bebê é extraído da mãe, não é? Quase que como se aquela equipa estivesse a salvar o bebê da mãe. Isso não é verdade. A utente, a paciente, é a mulher, acima de tudo. Claro que sim, salvaguardando o interesse do seu bebê, mas os cuidados devem ser centrados nela. É ela que está a passar por aquele processo de gravidez e de parto. O objetivo da associação é também recentrar este diálogo na mulher, nunca em prejuízo do bebê, mas pelo contrário, em benefício do bebê. Porque uma mulher que esteja bem cuidada e equilibrada emocionalmente, Cuida bem também do seu cuidará filho. bem do seu filho também, Claro. sem dúvida nenhuma. E a associação, através destes objetivos, aliás, para concretizar estes objetivos, tem aqui um conjunto de atividades que desenvolve. Uma delas é a criação de alguns documentos, de alguns materiais que as mulheres podem consultar e usar para preparar a sua gravidez e a sua experiência de parto, mais em concreto, que também já podemos falar deles mais em detalhe. Promover formação junto dos profissionais de saúde, que já foi feito. Não há muita abertura ainda a que possa ser feito, porque o sistema, infelizmente, ainda está bastante fechado e pouco receptivo à contribuição da sociedade civil, designadamente da associação e de outros organismos. Promove também um encontro que é o Nascer em Amor, em que reúne, normalmente anualmente, reúne profissionais de várias áreas para debater estas temáticas da gravidez e do parto. Infelizmente, devido à pandemia recente, tal como outros eventos, foi cancelado. Foi cancelado, não foi concretizado. E esperemos em breve voltar a pôr as mãos na massa e poder concretizar esse evento. E estamos constantemente em diálogo com as mulheres, disponíveis através dos nossos e-mails, dos nossos contactos, para que as mulheres coloquem perguntas, sejam informadas, sejam empoderadas. E mulheres mais preparadas, como foi o caso, como nós podemos ver, da Inês, não é verdade? Sim. Seja para um parto hospitalar ou um parto em casa, pelo menos elas que sejam informadas e consigam esclarecer todas as suas dúvidas, não é verdade? E a vossa associação dão muito esse apoio também, não é? Conseguem fornecer bastante material para elas saberem e se empoderarem, certo? Sim, comecemos até pelo início da questão. A associação não se posiciona nem a favor nem contra nenhum Exato. tipo de parto. Nós somos a favor das mulheres e das suas escolhas, e é isso que queremos promover, um diálogo informado e aberto para que cada mulher possa fazer o seu caminho de escolha. Uma escolha, sim, informada,
tanto quanto a mulher deseja que seja informada, porque isso é uma outra coisa que nós também defendemos, que é a mulher que não se quiser informar também tem direito a não se informar. Sim, sim, sim. Acima de tudo, somos pelas mulheres, pelas escolhas delas e claro que acreditamos que através da informação é possível promover experiências positivas e seguras de parto, seja ele o parto domiciliar, o parto hospitalar. E quando a mulher chega até vocês, quais são os passos que ela precisa de fazer? Ela precisa entrar em contacto com vocês quando sente a necessidade de estar mais informada? Ou aquilo é automaticamente onde vocês estão, por exemplo, ela está grávida e entra em contacto convosco? Como é que costuma ser esse processo? Então, eu diria que há várias experiências de relação com a associação. Uma delas é através do nosso site. As pessoas, aliás, através das redes sociais, através do nosso site, em que as pessoas começam à procura de alguns documentos que nós disponibilizamos. Um deles, que recomendamos todas as grávidas que consultem, é a reflexão para a construção de um plano de parto. Ou seja, que é um documento que foi criado, que tem alguma informação sobre as principais intervenções que acontecem num parto hospitalar ou domiciliar. Pronto, fala sobre os dois tipos de parto e a mulher, a partir daí, pode agarrar naquela reflexão, naquele documento e construir o seu plano de parto, sendo que o plano de parto é uma ferramenta legal, existe uma lei que dá o direito às mulheres de construírem um plano com as suas preferências para o seu parto e depois apresentarem-nos aos seus profissionais de saúde. Isso é uma ferramenta muito forte da associação e muitas vezes as mulheres descobrem esse documento através do site ou passando de mulher em mulher e no caso de dúvida ou no caso de alguma dificuldade de interpretação entram em contacto connosco para que a gente possa fazer uma ponte. Outra questão é, há muitas mulheres que tendo uma experiência negativa de parto e mais uma vez, e como já foi um bocadinho aqui desenvolvido, a experiência negativa de parto pode ser subjetiva, ou seja, um parto muito intervencionado pode ser percepcionado pela mulher como uma boa experiência e um parto, dificilmente um parto respeitado é visto como uma má experiência, mas pronto, quer dizer, é subjetivo, sim, não é? mas se calhar não tanto não podemos não falar em parto respeitado, mas pode haver até essa atitude de respeito por parte de profissionais, mas isso ser... haver uma descoincidência entre as expectativas das pessoas, por exemplo. Tenho uma amiga, inclusive uma colega minha de trabalho, que refere que o seu parto foi espetacular, foi um parto hospitalar, porque de facto respeitaram o seu espaço e aquilo que ela precisava era que ela pudesse estar no quarto sem ser muito interrompida, sem que fossem lá constantemente a abrir as portas, a ver como é que ela estava, a olhar para o CTG, etc. Para muitas pessoas isto seria experienciado como um abandono, como estar largada no hospital, não ter ninguém que fosse lá ter consigo, ninguém foi lá perguntar-me como é que eu estava, ninguém foi lá, e para ela aquilo foi a experiência que ela queria ter, não é? Portanto, é exatamente a mesma coisa, pode ser vivido como uma coisa muito positiva para uma pessoa, pode ser vivido como uma coisa menos positiva para outra. Lá está, aquilo que falámos há pouco depende da pessoa. Sim, e daí a importância da construção do plano de parto, porque normalmente é formalizado de forma escrita. As pessoas escrevem num documento aquilo que idealizam para o seu parto, para um parto hospitalar e para o parto domiciliar também é recomendado que se faça. E então isto pode ser tudo expresso nesse documento. A equipa que vai assistir, ou nos hospitais públicos é difícil antecipar quem é a equipa que vai assistir, porque depende de quem está de banco, não é? Mas normalmente faz-se uma consulta no final da gravidez, é apresentado o plano de parto, fica no fecheiro da mulher e quem vai receber essa mulher já tem conhecimento de algumas preferências que ela tenha, que, claro, em situação de urgência poderá ser contornado, mas sempre pedindo à mulher o seu consentimento para determinada intervenção. Pronto, então, temos essa ferramenta, a reflexão para a construção do plano de parto, que as mulheres recorrem muito, mas recebemos muitos e-mails. Essencialmente, o que nós pedimos, temos um e-mail que é o e-mail do apoio, que as pessoas escrevem e-mails com os mais variados temas, desde mulheres que tiveram experiências não positivas, que querem saber como reagir face a essa experiência, desde mulheres que nos perguntam qual é o melhor sítio, qual é o melhor hospital para ter o seu bebê, desde mulheres que agora, durante o contexto da pandemia, o grande tema, o tema central foi a questão do acompanhante. Estava dado o acesso do acompanhante, o que podemos fazer, como podemos reagir, há alternativas ou não, quem é o hospital que permite, que não permite, pronto, foi um grande tema. Temos também pedidos de outras associações, no sentido de articularmos esforços em função de determinado tema. Temos que debater, recebemos pedidos também de pessoas que sofreram algum tipo de discriminação em contexto de atendimento de parto. É muito variado, muito variado. E aquilo que nós temos competência para apoiar, apoiamos, e o que não temos, criamos sinergias com outras entidades e remetemos.
quando a senhora está grávida, não é verdade? É uma altura muito sensível para a mulher. A mulher é muito forte, consegue fazer muitas coisas, mas é uma altura em que ela precisa de muito apoio. E o trabalho que esta associação faz, nomeadamente toda a informação e todas as ferramentas que vocês colocam à disposição para empoderar a senhora, não é verdade? Ou seja, é como se fosse uma proteção, não é verdade? É Para uma todas as proteção, senhoras. é um espaço seguro, é um porto de abrigo. Muitas vezes a mulher que se debate para ter uma experiência de parto de acordo com as suas expectativas, vou usar aqui até o termo que o Mário estava a usar, a questão das expectativas e não necessariamente o respeitado ou não, porque também começa a haver algum atrito em relação a este tema. As pessoas começam a achar que é tudo um clã, o que é isto do parto respeitado e do parto natural. Estão a querer subverter o que é o parto e não é verdade. Mas a mulher que procura um parto de acordo com as suas expectativas, muitas vezes encontra nesse caminho resistências do seu companheiro, do seu profissional de saúde, da sua mãe, da sua sogra, das amigas, que não compreendem o que é que ela está à procura. Porque era aquilo que estávamos a dizer, não é? Não há muito a preparar para o parto. Para o casamento há, para o parto não. Que é um evento de uma dimensão Claro. brutal, que transforma a formação da família e que transforma a mulher. Mas a maior parte das pessoas tem esta percepção que não há nada a preparar. Tu escolhes um profissional, que nem escolhes, porque se for num hospital público é um bocado o que te calhar, e a partir daí, no dia, vais lá e fazes o que tens a fazer, que ninguém sabe bem o que é, ninguém sabe bem o que é um parto fisiológico, não é? Como é que ele, fisiológico ou não fisiológico, ou intervencionado, ninguém sabe o que é que decorre, as pessoas conhecem alguns termos, tipo fórceps, ventosas, ninguém sabe bem o que é, nem como é que são utilizados, e também não nos importamos muito. Então, quando há Também não sabemos quando é que vão ser utilizados. Exato. Porque depois, no fim do parto, é que nos dizem: olha, utilizámos fórceps, tivemos que utilizar os fórceps e as ventosas. Já falamos sobre isso. Sobre isso de não se, não se saber, só se saber no fim. Espetacular essa parte. Sim. Daí a evolução ser um bocadinho melhor, mas pronto. Sim, Porque a verdade é que o consentimento é primordial, não é? Portanto, Exatamente. nenhuma intervenção devia ser feita sem a pessoa consentir. Grávida ou não grávida, não é? Mas nenhuma intervenção devia acontecer. A não ser algumas situações muito especiais, muito particulares, em que se pode agir sem o consentimento da pessoa. Mas não é isso que acontece na maior parte das situações de parto, não é? E, portanto, qualquer intervenção mais simples, mais complexa, deve acontecer depois da pessoa dar o seu consentimento. Não precisa escrever um papel. Claro. Em algumas situações também muito específicas é preciso escrever um papel. Mas são poucas. São poucas. A maior parte das situações basta um consentimento verbal e também basta o contrário. Pode-se remover o consentimento, mesmo que a pessoa tenha assinado um papel. A pessoa pode depois remover o seu consentimento também só oralmente, não é? Isso só isto já são estas duas coisinhas, não é? A necessidade de dar consentimento e o direito de retirar esse consentimento, só isto já são ferramentas incríveis e muito poderosas, e que é importante que as pessoas, de uma forma geral, e que as mulheres em particular, no seu trabalho de parto, saibam que têm esses direitos e que têm esta possibilidade. Tudo, para tocar numa mulher, nós temos de uma mulher, numa pessoa, não é? Mas uma mulher em trabalho de parto, para lhe tocar, para lhe pôr um soro, para lhe fazer um toque vaginal, temos de ter o consentimento dela. Por muito normal, por muito rotineira que seja aquela intervenção, temos de ter o consentimento. Não é pelo papel escrito, temos de ter o consentimento. Olha, eu agora queria mesmo perceber como é que está a evoluir o trabalho de parto, e para isso eu sinto-me mais confortável se fizer uma avaliação, um toque vaginal. Pode ser? Pronto, e a pessoa diz que sim. Está feito, não. Já acabou. Pronto, e aqui na televisão não. Para com isso. Não é? Mas só ele foi com um terno a olhar para mim, pediu-me com tanta suavidade. Ai, por favor. Na qualidade de enfermeira, eu já estava disponível. E é Mas isso, foi um não é? ótimo exemplo do que é um pedido de consentimento. Não precisa de ser uma coisa muito elaborada, não é? Um documento de 3 páginas a explicar, não é? Mas tem de haver alguma forma de consentimento, mesmo nas coisas mais rotineiras. É importante que a pessoa não chegue ao final do seu parto e depois já perceba-se: afinal usaram fórceps e ventosa. A não ser que a mulher tivesse com anestesia geral ou tivesse sedada, tem de haver esse consentimento. Claro, com certeza. Mas e porquê? Não é porque cada intervenção tem as suas consequências, positivas e negativas. Positivas porque se calhar acelera um determinado desfecho, podemos questionar, não estamos aqui também para discutir evidência sobre as várias intervenções, mas também tem riscos, não é? Até se costuma usar uma sigla que não sei se já foi aqui debatida, mas que é o BRAIN, que é quais são os benefícios, os riscos, as alternativas, o que é que diz a tua intuição e o que é que acontece se não fizermos nada. Tudo isto devia de ser explicado à mulher. Cada vez que se está para fazer um toque vaginal, cada vez que se está para utilizar um instrumento qualquer de parto. E não é isto que acontece. Mas eu dizia há bocado, só para concluir aquela ideia, que as mulheres muitas vezes que começam a informar-se mais e que querem ter um parto de acordo com as suas expectativas,
não têm apoio dos seus familiares e amigos e encontram, se calhar, na associação, nos conteúdos divulgados pela associação, nas nossas redes sociais, em encontros que a própria associação promove, designadamente os encontros que eram do Por Falar e Nascer, que são encontros de proximidade onde os casais recebem informação sobre todas estas coisas e podem estar com outros casais que comungam dos seus objetivos também, das suas expectativas. Isto é importante.